FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, 16 de março de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus em Goiânia. 7:1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, nas nossas costas, após novo vazamento, Chevron suspende a produção no Brasil. Folha de São Paulo, o Brasil fecha acordo que reduz compra de carro mexicano. O Estado de São Paulo, recuo sobre lei da Copa expõe crise na articulação do governo. Correio Brasiliense, prova do Senado teve questões clonadas. Valor econômico, fundos do Vale do Silício bancam novatas do Brás. Estado de Minas, nada a comemorar, mais um dia do consumidor passou em branco. Jornal do Comércio, concurso da Polícia Federal tem 600 vagas. 0 hora, novela Beira Rio, nova promessa de obra. Brasil deve ter em 2012 juro real de 3,45%, menor da história. Brasil Econômico, Brasil deve ter em 2012 juro real de 3,45%, o menor da história. O Popular, Operação Monte Carlo, 82 são indiciados em 12 crimes. Diário da Manhã, nova ferrovia em Goiás. 7:3. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta sexta-feira, ouvindo o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, dia de mudanças na Polícia Militar Goiana. No primeiro comando regional, o Tenente-Coronel Amarildo Menezes Guerra entrega o comando do 9º Batalhão para o Major Henriqueson de Souza Lima. O evento acontece daqui a pouco, 8h30 da manhã, no pátio da unidade, ali no setor Goiânia 2. Já no 15º Comando Regional, o Tenente-Coronel Vitor Dragalzef Júnior entrega o comando do 1º Batalhão Rodoviário ao Major Alberto Lacerda de Faria. E o Tenente-Coronel Walter Azeredo Veríssimo entrega o comando do 2º Batalhão Rodoviário para o Major Edson Pinheiro da Costa. O evento acontece mais tarde um pouco, às 10 horas da manhã, no pátio do Batalhão Rodoviário, no setor aeroviário. E daqui a pouco está previsto para 10 horas, ali no Bloco G, no Paço Municipal, a posse dos novos secretários do prefeito Paulo Garcia. Alguns secretários saíram porque vão disputar as eleições para vereador, outros saíram de acordo com as mudanças necessárias, né, para realocar os aliados. Então, todos eles vão tomar posse daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no Paço Municipal. E os 15 estados brasileiros que não vão sediar jogos da Copa do Mundo de 2014 têm reunião marcada para a próxima terça-feira, dia 20, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, a partir das 9 horas da manhã. Durante o encontro, os estados vão apresentar o que tem feito para melhorar a infraestrutura de suas cidades, além de debater as possibilidades de capacitar o centro de treinamento para receber uma das 32 seleções estrangeiras. 5 governadores de estado já confirmaram presença. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã, aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
E a presidente Dilma Rousseff esteve ontem em Goiás. Ela participou da vistoria da Ferrovia Norte e Sul e se reuniu com o governador Marconi Perillo. O objetivo das vistorias nas obras da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis e Goianira, é destravar as obras federais. Pela manhã, em Anápolis, a comitiva visitou os túneis da ferrovia e depois sobrevoou o trecho da Norte-Sul até Goianira. Lá, uma reunião foi realizada no canteiro de obras, restrita aos empresários do consórcio, diretores da Valec, ao governador Marconi Perillo e o governador do Tocantins, Siqueira Campos, e a 2 ministros, Paulo Passos, dos Transportes, e Miriam Belchior, do Planejamento. A presidente Dilma explica que as reuniões poderiam ter sido feitas em Brasília, mas ela optou por visitar os locais. É como se fosse a coluna vertebral do Brasil. Daí a importância da gente vir cá, fazer uma reunião de trabalho no lugar. Quando nós chegamos aqui, falando com o governador, falando com o prefeito, mas sobretudo conversando com os empresários responsáveis por cada trecho, nós descobrimos o que está faltando, o que pode ser solucionado, que nós temos de tomar alguma medida, porque nós temos um objetivo, é fazer que o trem saia daqui, ali de Anápolis, chegue lá em cima, em Açailândia, levando carga, levando o que há de mais rico aqui nessa região. A deputada federal Marina Santana acompanhou as visitas, que, segundo ela, foram de caráter exclusivamente técnico. Destravar as obras, tratar da cronologia, da qualidade das obras, verificar como as empresas estão tratando esse investimento público federal tão importante. Em relação à preocupação ambiental com as obras, a presidente Dilma destacou a importância da compensação ambiental e falou sobre as riquezas de Goiás. Que uma das questões essenciais dessa obra é atender os requisitos ambientais impostos pelo IBAMA. Tanto é assim que uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi essa compensação ambiental, que é garantir uma área de preservação importantíssima. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Leobino Chaves, vai discutir e reavaliar com a Corte Especial o horário de funcionamento do Poder Judiciário no Estado, que desde agosto do ano passado é do meio-dia às 7 horas da noite. A reunião deve acontecer na próxima segunda-feira. A informação foi passada ontem pelo presidente Leobino Valente Chaves durante um coffee break com a imprensa. Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa recebe relatório das contas de Alcides Rodrigues. O deputado José de Lima, do PDT, relator do processo que analisa a prestação de contas do ex-governador Alcides Rodrigues, referente ao exercício de 2010, entregou ontem o seu relatório na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. O parlamentar recomendou em seu parecer a rejeição das contas, acompanhando a orientação do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza, do DEM, confirmou que o relatório será apreciado na próxima sessão regimental agendada para quarta-feira da semana que vem. Bom, sobre o parecer pela rejeição das contas, José de Lima ressaltou que Alcides Rodrigues recebeu todas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De acordo com ele, os prazos para notificação foram respeitados, mas o defensor do ex-governador manifestou a intenção de provocar uma discussão jurídica do processo, uma vez que considerou um ato de perseguição política. O TCE mostrou que o ex-governador não cumpriu 5 itens previstos pela lei, o que fez com que o tribunal recomendasse a rejeição das contas. São eles: não repasse dos recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais dos demais poderes. Não repasse aos municípios do total das receitas tributárias devidas, sendo o repasse menor em 0,61%. Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal face ao desequilíbrio financeiro e orçamentário, representado por déficit de execução orçamentária de 667 milhões de reais, por insuficiência na disponibilidade de caixa no montante de 254 milhões de reais para fazer frente às inscrições em restos a pagar e por inobservância das metas fixadas no anexo de metas fiscais. Descumprimento do inciso 5º do artigo 6 da Constituição Federal pela ausência de controle dos precatórios pendentes de pagamentos apresentados até 1º de julho de cada exercício, cujos valores devem ser considerados na mensuração da dívida consolidada.
E, por último, o descumprimento do dispositivo do inciso 4º do artigo 158 da Constituição Estadual, que determina a aplicação de 0,25% da receita de impostos em pesquisas agropecuária e difusão tecnológica. Embora o Estado tenha cumprido o índice global de aplicação em políticas de ciência e tecnologia, deixou de cumprir esse dispositivo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. Emendas ao projeto que reduz o ISTI na capital causam polêmica na Câmara. Depois de 2 semanas sem quórum para votação, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou licença para o prefeito Paulo Garcia entre os dias 17 e 20 de março, quando ele estará em Montevidéu, no Uruguai, para a reunião do BID. Os vereadores mantiveram também o veto do prefeito às 153 emendas apresentadas por eles mesmos à Lei Orçamentária Anual. Mas a polêmica surgiu mesmo na hora de votar a redução do ISTI, o Imposto sobre Transferência de Imóveis, de 3,5% para 2%. O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, apresentou 2 emendas ao projeto. Uma isentando do imposto quem compra imóveis com valor de até R$80 mil. A outra manteria o imposto em 13,5% para os imóveis com valor superior a R$500 mil. As emendas foram acatadas por 11 vereadores e rejeitadas por 9, mas o presidente da Câmara, Irã Saraiva, afirmou que seriam necessários 18 vereadores favoráveis à inclusão. Luciano Pedroso entrou na briga, dizendo que Irã Saraiva estaria equivocado e que as emendas precisavam apenas de maioria simples. O autor, Giovanni Antônio, afirmou que vai recorrer da decisão. Na realidade, a rejeição não houve do acolhimento. Houve numa decisão da mesa diretora, porque vinculou o acolhimento da nossa propositura com o mesmo quórum qualificado de lei complementar, exigindo que fosse 18 votos favoráveis. E nós não temos esse entendimento, mesmo porque nós solicitamos a ele que proferisse o artigo do regimento interno ou da lei orgânica do município que falasse sobre isso, e até o presente momento ele não pronunciou. E se negou a proferir a leitura, mandou que nós mesmos fizéssemos a leitura, onde ele se sustentou na sua decisão. Nós vamos entrar com recurso, porque nós entendemos que foi acolhida pela maioria dos membros do Poder Legislativo presente na sessão no momento. Até vereadores que costumavam votar com a base do prefeito, como Fábio Tokarski, do PCdoB, votaram pela inclusão das emendas de Giovanni Antônio. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mulheres que combateram a ditadura militar são homenageadas. A reportagem é de Libório Santos. A homenagem foi uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, do Fórum Goiano de Mulheres e da Associação de Anistiados Políticos. Ao todo, 16 mulheres que lutaram pela democracia e pela justiça durante o regime militar, de 64 a 85, receberam a homenagem. Para a professora Valderez Loureiro, uma das homenageadas, foi um período muito difícil, mas valeu a pena. Valeu. Eu acho que se nós estamos hoje aqui recebendo uma homenagem e se nós temos liberdade hoje no Brasil, é graças a esses que lutaram e que conseguiram conquistar, né, essa liberdade. Como foi essa questão da prisão e a tortura da senhora? São coisas muito dolorosas, mas eu diria que tem um aspecto dessa dor que não é abordada, que é a clandestinidade, que é muito sofrida. Quer dizer, você tem que separar de todos que você tem ligação afetiva, você não pode ser conhecida por ninguém, você passa a ser uma outra pessoa e que você vive sempre naquele temor de que você vai ser preso a qualquer dia. A camponesa Dirce Machado da Silva relata as torturas sofridas. Fui torturada, vi meu marido torturado, meu irmão, meus filhos, tudo isso aconteceu. Como é que foi esse momento na vida da senhora? Foi difícil, mas eu sabia que ia passar. A mulher goiana teve uma participação importante nessa luta? Teve sim, foi muito heroína. O deputado Mauro Rubio do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que para as mulheres foi ainda mais difícil o trabalho de combate ao regime militar. Mais difícil, porque além da ditadura, da perseguição política, do arbítrio, ainda tinha as violações por serem mulher. Muito duras, muito difíceis, que muitas delas até hoje não superaram as graves violações, o fato mesmo de separação das mães dos seus filhos. E ontem à tarde não teve sessão na Assembleia Legislativa por falta de quórum. Apenas 11 parlamentares dos 41 assinaram presença. Agora são 10h15. Misair Lemes deixa a Câmara Municipal de Goiânia para assumir a Agência de Meio Ambiente.
Misair Lemes, do PMDB, renunciou ao mandato na Câmara Municipal de Goiânia para assumir a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Misair assume a presidência da agência no lugar de Pedro Henrique Lira, que é pré-candidato a vereador na capital. De acordo com Misair, as irregularidades apontadas na AMA serão um desafio. Segundo ele, a meta é esclarecer todas as denúncias e evitar que ocorram outras. Foi uma das minhas preocupações de não aceitar o convite. Porque como responsabilidade que o vereador tem de fiscalizar, nós não podíamos deixar de passar essa oportunidade de um vereador assumir a agência para dar toda a transparência para os moradores da cidade de Goiânia. Então aqui os vereadores vão ter as portas abertas, a agência vai ter as portas abertas. Com certeza, se existe coisa ou existiu, daqui para frente eu quero que Deus me ajude, que não vai acontecer mais. Assumindo a AMA, Misair Lemes desistiu de disputar a reeleição para a Câmara. Seu filho, Misair Jefferson Lemes, de 21 anos, pode se candidatar a vereador pela região noroeste de Goiânia, a mesma base eleitoral do pai. Com a renúncia de Misair, o vereador Luiz Teófilo, do PMDB, foi efetivado na Câmara Municipal. Teófilo substituía Paulo Borges e, com o retorno dele à casa, teria que deixar o parlamento. Tive a oportunidade de assumir como suplente. Hoje, com a ida do nosso companheiro Misair Lemes para a agência ambiental, eu vou ser efetivado. É interessante, porque eu vou poder continuar desenvolvendo o trabalho, trabalhar muito pela região que moro, por Goiânia inteira, mas pelo Rio de Magalhães, especialmente, pelo Coimbra, onde eu nasci, e por toda a cidade, fazer um trabalho para que eu possa ajudar o prefeito de Goiânia a melhorar as condições de vida da cidade. Luiz Teófilo apontou saúde e meio ambiente como destaques de sua atuação na Câmara. Teófilo é representante da região norte de Goiânia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a maioria dos auxiliares do prefeito Paulo Garcia já está confirmada. Além de Misair Lemes, está confirmado o nome de Andrei Azeredo, do PMDB, na Secretaria de Comunicação. Fernando Santana, também do PMDB, na Secretaria da Habitação. O Birajara Abud, na Agência Municipal de Obras. A indicação é do PMDB. O ex-deputado José Nelto, do PMDB, retorna para a Secretaria Extraordinária. Fradique Machado, na Secretaria de Licitação e Compras, pela cota do PMDB. Darcia Corse, do PT, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Luiz Inácio, do PT, na Assessoria Especial da Juventude. E Wesley Batista, do PSC, para a Secretaria de Esportes e Lazer. O prefeito Paulo Garcia dá posse aos novos auxiliares hoje. A solenidade será às 10 horas da manhã no Paço Municipal. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que os candidatos estão proibidos de fazer propaganda eleitoral por meio do microblog Twitter, antes do período liberado para divulgar candidaturas. Nas eleições municipais deste ano, a propaganda estará permitida, inclusive no microblog, só a partir do dia 6 de julho. O tribunal chegou a essa orientação ao julgar recurso do ex-candidato a vice-presidente da República, Índio da Costa, ex-DEM, hoje PSD. Ele recorreu contra a multa de R$5 mil aplicada pelo TSE em julho de 2010. Índio da Costa foi punido por ter divulgado em sua página no Twitter mensagem em que pedia votos para o então candidato à presidência José Serra, do PSDB. O julgamento foi interrompido 2 vezes diante da polêmica e da indefinição da Justiça Eleitoral, diante do uso das redes sociais nas eleições. Mas por 4-3, os ministros definiram que a lei eleitoral deve ser aplicada a todos os meios de comunicação, inclusive o Twitter. O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, que votou pela restrição da propaganda ao período eleitoral, negou que a decisão limite a liberdade de informação. E o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, contra a condenação por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de Goiás em maio de 2010. A defesa ainda pode recorrer da decisão. O petista foi condenado por ter recebido, por 16 anos, salário de professor da rede pública do Estado sem estar legalmente afastado do trabalho, enquanto exercia atividades sindicais em São Paulo. De acordo com o processo, os atestados de frequência de Delúbio eram assinados por colegas. Delúbio
Silvio Soares é um dos 38 réus na ação penal que trata do suposto esquema de compra de apoio político de parlamentares durante o governo do ex-presidente Lula em 2005. O caso está no Supremo Tribunal Federal e deve ser julgado neste ano. 7h20. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Muito bom dia. Estamos de volta aqui com o balanço nas rodovias. 23 acidentes, 15 feridos e uma vítima fatal. Portanto, aí a primeira vítima fatal da semana desde a noite de sábado para domingo. Foi uma semana relativamente tranquila, né? Nós tivemos aí o acidente mais grave, foi uma saída de pista com capô da Bento, foi ontem às 5 da tarde, aconteceu na BR-153, do quilômetro 253, entre São Luís do Norte e Itapaci, bem próximo a São Luís. Um caminhão Iveco, placa ESU 5192 de Campinas, São Paulo, o motorista Alexander Ribeiro, 32 anos, fatal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, chovia muito na hora desse acidente. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Líder do governo espera que Partido da República volte à base aliada. O novo líder do governo no Senado, Eduardo Braga, disse nesta quinta-feira que o Palácio só voltará a conversar com o PR quando o partido voltar para a base aliada do Planalto. O PR, partido que tem 7 senadores, saiu da base do governo porque quer mais espaço nos ministérios e outros órgãos. O PR reclama do Palácio do Planalto desde a saída do ministro Alfredo Nascimento do Ministério dos Transportes. Eduardo Braga disse que vai procurar o líder do PR, o senador Blairo Maggi, para uma conversa. Braga disse que existe um movimento de pacificação interna dentro do PMDB, já que o partido tem grande responsabilidade no governo e na governabilidade. De Brasília, Fernando Dias. Agora são 7h21. O presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Joseph Blatter, chegou a Brasília na noite de ontem. Depois de desembarcar no aeroporto, ele foi para um hotel e em seguida para a casa do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, onde seria recepcionado com um jantar. Hoje, às 10 horas da manhã, ele tem um encontro agendado com a presidente Dilma Rousseff sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O encontro entre Blatter e Dilma ocorrerá em meio à polêmica da liberação de bebidas alcoólicas nos Jogos do Mundial. O presidente da Câmara ressalta que a casa votará a lei da Copa de forma independente. De Brasília, Fernando Dias. O deputado Marco Maia disse que houve uma grande confusão nas negociações em torno da liberação ou não da venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Para o deputado, é natural haver divergências dentro do Executivo, entre os Ministérios da Saúde e do Esporte, por exemplo, mas disse que o governo tem que escolher um caminho para orientar a base de apoio no Legislativo para a votação da Lei Geral da Copa. Segundo ele, o adiamento da votação da Lei Geral da Copa foi bom para a construção do entendimento na base aliada, mas que os deputados vão votar de forma independente. É preciso que haja, é óbvio, aqui uma opinião e um posicionamento firme por parte do governo. Se depender do parlamento, pelo que eu tenho sentido, não haverá uma aprovação da liberação do consumo de bebidas dentro dos estádios de futebol. O presidente Marco Maia também afirmou que o parlamento não pode ser pressionado por interesses da FIFA, mas não acredita que toda essa polêmica possa trazer algum tipo de constrangimento na relação entre o governo brasileiro e a entidade que organiza a Copa do Mundo. 7h23. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O médico Orlando Alves Teixeira, uma das pessoas responsabilizadas pelo acidente radiológico com Césio 137 em Goiânia, em 1987, foi preso sob suspeita de realizar abortos no Mato Grosso. O médico mantinha uma clínica obstétrica no município de Barra do Garças havia 12 anos. Investigação da Polícia Federal apontou que eram realizados abortos na clínica e em um hospital municipal em que ele trabalhava. O médico está preso de forma preventiva. Teixeira era um dos donos do Instituto Goiano de Radioterapia, de onde saiu o aparelho com material radioativo que causou o acidente em Goiânia. 4 pessoas morreram e 249 foram contaminadas. Orlando Teixeira foi condenado a 3 anos e 2 meses de detenção em regime aberto por homicídio culposo, sem intenção de matar, pela Justiça Federal. Polícia Civil investiga se policial militar que matou os supostos assaltantes agiu em legítima defesa. O fato ocorreu perto da academia da Polícia Militar no setor universitário. O policial, que estava à paisana, foi abordado pelos 2 homens. A Polícia Civil ainda está ouvindo pessoas que podem ajudar a confirmar se a ação do sargento foi mesmo em legítima defesa.
Quem dá mais detalhes é o delegado responsável pelo inquérito, Paulo Roberto Maia. Já instauramos o inquérito policial, nós vamos depois ouvir testemunhas que possivelmente tomaram conhecimento do fato. E, obviamente, eu vou querer ouvir novamente o militar, porque nenhum dos dois sobreviveram. Um morreu no local, o outro morreu depois de dar entrada no Uco. Eu me refiro aos supostos assaltantes. E aguardar também alguma prova material que a Polícia Técnico-Científica esteve comigo no local, fazendo os levantamentos de local de crime. São evidências que a gente tem que aguardar também para concluir a investigação. O PM saía da academia para ir embora para casa de carro. O policial se apresentou à delegacia e contou toda a história. Tomaram ele de assalto para o roubo e colocou ele no banco de trás do veículo. E ele conseguiu se antecipar, até foi feliz na antecipação, em legítima defesa, até alega, e ferir mortalmente um e o outro saiu ferido com entrada no hospital. Portanto, ele saiu de uma situação de perigo. A investigação deve apurar se o policial militar agiu mesmo em defesa própria. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Uma menina de 4 anos que brincava na porta de casa em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, foi jogada por uma vizinha em uma cisterna com 12 metros de profundidade em uma obra perto do local onde ela mora. Outra vizinha viu a cena e chamou o namorado, que mergulhou para salvar a criança. A garota ficou pouco mais de 2 minutos tentando se manter na superfície da água. A menina e o homem foram puxados por uma corda jogada por outros vizinhos e passam bem. A mulher que jogou a criança está presa e vai responder por tentativa de homicídio. A família alega que ela tem problemas mentais. Polícia prende acusado de tráfico com material para produção de crack. DENAC apresenta o traficante Janderson de Souza, de 26 anos, preso na última quarta-feira no setor São José, em Goiânia. Na residência do suspeito, a polícia encontrou éter, ácido bórico e quase 600 gramas de pasta base que resultariam em 4 quilos de cocaína ou 5.000 pedras de crack, além de prensa hidráulica, balança de precisão e um forno elétrico. O delegado da especializada, Odair José Soares, conta como a Polícia Civil chegou ao suspeito. Inicialmente fizemos uma operação chamada Operação Epidemia 1, onde nós prendemos um traficante chamado Cristiano, no mesmo setor. Porém já tínhamos informação por apelido. Um rapaz conhecido por Janes fornecia o Cristiano e tinha um pequeno laboratório. Logo em seguida nós descobrimos onde era a casa que o Janderson estava morando. Porém, ao adentrarmos, ele havia se mudado. Ele havia alugado uma outra casa. E na data de ontem nós conseguimos localizar essa nova casa, e fizemos a sua apreensão em flagrante no momento em que ele processava cocaína. O delegado da DENAC relaciona os pontos onde Wanderson vendia as drogas. Ele fornecia algumas bocas no bairro São José, inclusive ele é um dos maiores daquele setor. Ele mantinha boca também no setor aeroviário, na região do Dergo e na região dos motéis do bairro São Francisco, onde ele vendia cocaína e crack aos homossexuais e às prostitutas. Em depoimento, Janderson negou ser traficante e disse que a droga era para consumo próprio e que vendia apenas para amigos. De acordo com o delegado Odair José, a pena do acusado varia de 5 a 15 anos de detenção. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A polícia apreendeu máquinas caça-níqueis na tarde de ontem em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, a jogatina funcionava no fundo de uma lanchonete que fica em um bairro próximo ao centro da cidade. No total foram apreendidas 23 máquinas caça-níqueis. A polícia também colocou na cadeia uma quadrilha suspeita de envolvimento com roubo a caixas eletrônicos e com clonagem de cartões. Com os 4 detidos foram apreendidas máquinas usadas para abrir os caixas, cartões e documentos falsos. A investigação começou há 5 meses, quando o grupo tentou roubar um caixa eletrônico na cidade de Goiás, mas não teve sucesso. Segundo a polícia, a quadrilha tem ramificações em todo o país e também agia nos Estados Unidos. 7h29. Menos de 10% das cidades goianas têm conselhos municipais antidrogas. O levantamento foi feito pela AGM, Associação Goiana dos Municípios, que em parceria com o Ministério Público Estadual luta para implantar conselhos de combate às drogas nas 246 cidades do estado. Segundo o presidente da AGM, Márcio Cecílio, o uso e tráfico de drogas avançam inclusive nas zonas rurais, mas a criação dos conselhos para enfrentar o problema esbarra na burocracia. O problema é de ordem burocrática mesmo. Está tendo uma boa receptividade por parte dos municípios, nós dependemos dos municípios, da estrutura da prefeitura, do serviço social das prefeituras.
para montar esse programa. A questão do uso da droga e do tráfico da droga está assustador. Hoje a droga está indo até para a zona rural. Isso está causando um problema social muito grande. Além dos conselhos, a AGM propõe também a criação do Fundo Municipal de Combate às Drogas, com o objetivo de obter recursos para ações de prevenção, controle e tratamento de dependentes químicos. Pode receber do governo estadual, do governo federal, pode receber do governo municipal, ele pode receber subvenções, ele pode receber verbas aí destinadas, por exemplo, as penas pecuniárias da justiça pode ser destinada aos fundos municipais antidroga. Tem uma gama de origens, de fontes aí que eles podem ser beneficiados. O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio, informou ainda que os conselhos podem reunir uma força-tarefa com todas as esferas de governo e representantes da sociedade para o enfrentamento das drogas. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. O OVG recebe 1.000 cadeiras de rodas produzidas por Reeducandos. Elas serão distribuídas para instituições e hospitais cadastrados na OVG. As 1.000 cadeiras de rodas foram produzidas por 36 reeducandos do regime fechado da penitenciária Coronel Odenir Guimarães, por meio de convênio assinado pela Organização das Voluntárias de Goiás com a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal em maio do ano passado. A presidente da OVG, Valéria Perillo, acredita que ganham as instituições e hospitais de um lado, de outro, os reeducandos. É uma doação que é um reforço ao importante trabalho que essas instituições desenvolvem e, ao mesmo tempo, está ajudando esses reeducandos a ter uma profissão e, ao mesmo tempo, também ter um salário e desconta também 3 dias trabalhados, desconta um dia na pena de cada reeducando. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias de Oliveira, ressaltou que 300 reeducandos estão envolvidos nas oficinas de produção. Inclusive, com a OVG, além dessa atividade de confecção de cadeiras de rodas, nós montamos lá uma oficina de marcenaria. As madeiras apreendidas pelo IBAMA ou pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as polícias de modo geral, elas são levadas para lá. Isso são transformados em carteiras, cadeiras escolares para creches, escolas, etc. Além do estímulo, redução na pena, os reeducandos recebem um salário mínimo. 70% deste valor ficam numa caderneta, 30% com os reeducandos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento, a SEGPLAN, publicou a nomeação de 292 soldados do Corpo de Bombeiros e de 98 professores aprovados para a Universidade Estadual de Goiás. A Prefeitura de Goiânia também convoca os aprovados no concurso da Comurg, realizado em 2009. Foram 275 classificados. Os aprovados deverão comparecer até o dia 13 de abril à sede da Comurg, localizada na Vila Aurora. E o Comando do Policiamento da capital realiza hoje a Operação Saturação nos 8 terminais do eixo Anhanguera. O objetivo é diminuir a criminalidade nesses pontos. Para nos contar mais da operação, a gente conversa agora com o comandante da Operação Saturação, Tenente Coronel Wesley Siqueira Borges. Bom dia. Bom dia, ouvintes da RBC. Coronel, quais os alvos desta operação? São os agressores que agem de um modo geral nos terminais. Os batedores de carteira, os foragidos da justiça, os traficantes de drogas que estão dentro dos veículos, dos ônibus transporte coletivo. O que motivou a essa operação, então, nos terminais é a onda de violência nesses locais? Sim, o transporte coletivo, ali a Metrobus, no eixo Anhanguera, iniciando ali no Padre Pelágio, transcorrendo toda a Anhanguera e indo até o Jardim Novo Mundo. Nós temos inúmeras pessoas que utilizam esse transporte no transcorrer do dia. E nós temos também a presença dos agressores. E de acordo com a nossa análise estatística, hoje é um dia apontado como grande número de ocorrências. Por isso nós estamos atacando o mal pela raiz. Serão abordagens seletivas. Coronel, e é grande o número de ocorrências nesses pontos? No grande número de ocorrências. Nós temos orientado sempre as pessoas com relação a estarem com seus objetos em locais seguros quando estão dentro do ônibus. Um celular no bolso de trás, quando o ônibus está cheio, é perigoso.
quando estão na plataforma esperando o ônibus, são inúmeras as pessoas que estão ali no aguarde também. Por isso a bolsa na parte de trás do corpo pode ser perigoso. Nós orientamos as mulheres a colocarem na parte da frente a bolsa, os homens no bolso da frente. Como vai ser então a atuação dos policiais nesses locais hoje? A operação vai até que horas? Nós trabalharemos com policiais fardados nas plataformas fazendo abordagem seletiva. Entramos dentro do ônibus. Ele parou ali na plataforma, no terminal. Nós verificamos se a pessoa está em atitude suspeita ou se é nosso conhecido. Nós efetuamos a apreensão ou a prisão anteriormente. Sendo assim, nós retiramos do ônibus, fazemos uma checagem dos antecedentes. Se não for foragido da justiça, se não tiver em flagrante delito por droga ou com produto de furto, nós liberamos. Ao contrário, é conduzido até a delegacia. Haverá orientação para pedintes também durante a operação? Orientação, sim. Nós estaremos educando para o transporte coletivo. É claro que a CETURD tem por obrigação proibir vendedores dentro do ônibus, pessoas em mendicância, só que é um controle da prefeitura. Nós visamos principalmente a questão dos agressores. Em relação à prefeitura, vamos dar a garantia do poder de polícia. Tenente Coronel Wesley Siqueira Borges, comandante da Operação Saturação, que será realizada hoje nos 8 terminais do eixo Anhanguera. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. 7h36. O FG oferece curso de qualificação em tecnologia digital. A Universidade Federal de Goiás oferece 3.600 vagas para o curso de qualificação em tecnologia digital aos estudantes do ensino médio matriculados em qualquer escola da rede pública do país. Ele é gratuito e será realizado na modalidade à distância pela internet com carga horária de 180 horas. A iniciativa é do Ministério da Educação e Secretaria de Ensino Básico. Segundo o coordenador do curso, o professor Gilson Oliveira Barreto, os beneficiados vão aprender como funcionam os sistemas operacionais, configuração e até montagem de computadores. Com isso, estarão qualificados para o mercado de trabalho. A gente teve uma primeira edição com 40 mil vagas a nível nacional, uma segunda edição com 10 mil e essa edição agora com 4 mil vagas. E a gente tem muitos relatos, inclusive no próprio site tem relatos de vários estudantes que fizeram o curso e eles aproveitaram o conhecimento para se inserir no mercado do trabalho e até também na escola, trabalhar nos laboratórios de informática, enfim. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 26 e podem ser feitas pelo site labtime.ufg.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Polícia Civil deflagra a Operação Morto Vivo e prende 8 pessoas suspeitas de praticar golpe milionário. Foram 3 meses de investigações até que a Operação Morto Vivo fosse finalmente deflagrada pela Polícia Civil. 8 pessoas foram presas, suspeitas de participar de um esquema que sacava dinheiro da conta de pessoas que já morreram. Entre elas está o policial civil Francisco de Paula e Silva, que seria o líder do bando em Goiás. Ele era o responsável por falsificar os documentos e identificar as vítimas. De acordo com o delegado Janderson Bernardo da Silva, o alvo principal da quadrilha eram pessoas que recebiam dívidas de precatórios. Precatórios são créditos que o cidadão tem para com o Estado e são devido a ações que entram contra o Estado e que demora muito para receber, 10, 15, 20 anos. O cidadão às vezes morre e nem sabe que tem aquele crédito lá à disposição. O crédito fica geralmente à disposição da Caixa Econômica Federal. Eles conseguiam essas informações através de 3 indivíduos que eram a base da quadrilha. O próximo passo era levantar informações sobre as vítimas. Para isso, a quadrilha contava com a ajuda de 2 funcionários públicos que também foram presos. A partir daí, a quadrilha contava com o apoio de 2 funcionários públicos. Um é analista tributário da Receita Federal e o outro trabalha no TRE, do VaptVupt, do Banana Shop. Esses 2 tinham a função de checar a vida das futuras vítimas. Se eles tinham herdeiros,
quanto que eles tinham de patrimônio ou deixaram. E a preocupação da quadrilha era não ter herdeiro, principalmente, ou algum herdeiro mais próximo, porque ficava mais fácil conseguir o crime. Os presos vão ser indiciados por falsidade ideológica, formação de quadrilha, estelionato e crime contra o patrimônio público. Até agora já foram confirmados 4 golpes, 3 em São Paulo, no valor de R$500 mil cada um, e outro em Manaus, no valor de R$2 milhões. Todo o dinheiro era gasto em festas, carros e imóveis de luxo. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Pessoas vestidas com pijamas vão distribuir balas e panfletos hoje em semáforos da capital com alertas e instruções sobre os problemas que afligem boa parte da população durante o sono. O evento faz parte das comemorações do Dia Mundial do Sono, celebrado hoje. A panfletagem será realizada na Avenida Anhanguera e Parque Areião. 3 suspeitos de atropelar e arrastar estudante do setor Lorena Parque em Goiânia não comparecem na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Os 3 suspeitos de atropelar e matar a estudante Daiane Santana de Brito não se apresentaram na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, onde eram esperados pelo delegado Valdir Soares. Hoje eles teriam a possibilidade de entrar pela porta sem algemas. Na próxima vez serão mostrados algemados, porque estaremos representando pela prisão preventiva. Quem marcou hoje aqui foi advogado e um dos criminosos, e compareceriam os 3. Para nossa surpresa, né? Bandido não ter palavra, isso é comum. Agora, o advogado marcar e não comparecer é muito estranho. Robson Oliveira dos Santos, de 25 anos, Jackson Conceição Viana, de 19, e Emerson José da Costa, também de 19, já foram identificados pela polícia e podem ter a prisão preventiva decretada em breve. Nós temos diversas provas testemunhais, periciais, perícias no veículo do policial que apreendeu, nós temos vídeos, nós temos as imagens, as fotografias dos criminosos. Eles podem aguardar, né? Nos estaremos representando pela prisão preventiva e nos próximos dias ela deve estourar. O acidente aconteceu no dia 5 de março no setor Lorena Parque, região oeste de Goiânia. Os suspeitos atropelaram e arrastaram a estudante por cerca de 600 metros depois de uma troca de tiros com a PM. Daiane chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Os suspeitos devem ser indiciados por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e homicídio. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC-FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Atlético goleia Gurupi e avança na Copa do Brasil. O heptacampeão Michael Schumacher foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Austrália na madrugada desta sexta-feira. O alemão da Mercedes registrou a marca de 1 minuto 29,183 na volta final. Entre os brasileiros, Felipe Massa da Ferrari foi o destaque, embora tenha rodado no primeiro treino obtido apenas a 18ª posição.
Já o Bruno Senna, estreante da Williams, foi apenas o 19º. O treino teve ainda duas surpresas. O segundo mais rápido foi o alemão Nico Hülkenberg, da Force India, seguido pelo mexicano Sérgio Pérez, da Sauber. Já o alemão Sebastian Vettel, atual bicampeão, fez o 10º tempo com a Red Bull. Neste sábado será disputado o terceiro treino livre e o classificatório às 3 da madrugada, horário de Brasília. Atlético goleia Gurupi e avança na Copa do Brasil. O Atlético venceu o Gurupi do Tocantins ontem à noite no estádio Serra Dourada, 4-2. E agora aguarda o confronto entre Sapucaiense do Rio Grande do Sul e Ponte Preta. As equipes que empataram na partida de ida no Rio Grande do Sul em 0-0. Próxima semana acontece o segundo confronto. O Atlético que se volta para a disputa do Campeonato Goiano. E a briga pela ponta da tabela. O Goiás, com 1 ponto a mais, é o líder. O Atlético que joga segunda-feira, 8h30 da noite, contra o Morrinhos. Sem o volante Pituca, que foi expulso diante do Vila, e o zagueiro Gilson, que tomou o 3º cartão amarelo. O técnico Jairo admitiu que o meio-campista Fábio Lima, bastante elogiado na vitória de ontem, continua como titular. Nas demais posições, ele aguarda um posicionamento do departamento físico para escalar o Atlético. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46, reforço do Goiás para o ataque pode estrear em Rio Verde. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. O Goiás que fará amanhã às 3h30 da tarde no estádio da Serrinha sua estreia no Campeonato Goiano Sub-20 contra a equipe do Monte Cristo. Já a equipe profissional viaja a Rio Verde, onde enfrenta no domingo às 4 da tarde no estádio Mozart Veloso do Carmo a equipe do Rio Verde pela 4ª rodada do segundo turno. Para essa partida continua a dúvida em relação ao atacante Felipe Amorim, ele que se recupera aí de um conforto muscular. Ontem o jogador treinou em separado e é dúvida para esse jogo aí de domingo frente à equipe do Rio Verde. Quem pode estrear no campeonato nessa partida é o atacante Júnior Viçosa. Ele treinou bem na equipe reserva e depende aí de alguns detalhes para ficar no banco ou começar como titular domingo. No meio de semana o Goiás terá outro desafio decisivo. Enfrenta o Paulista no estádio Serra Dourada pela Copa do Brasil, valendo aí a vaga à próxima fase da competição. Ainda em relação ao jogo contra o Rio Verde, o técnico Anderson Moreira não poderá contar com o volante Marcos Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Peter deve entrar em seu lugar e Thiago Mendes fará aí o meio-campo. E com base no treinamento de ontem, a provável equipe que deve começar jogando é Arley, Peter, Valmir Lucas e Rafael Tolói, Thiago Mendes, Juliano, Ramon, Thiago Humberto ou Felipe Amorim, Ricardo Goulart e Arley. Caso jogue o Felipe Amorim, Ricardo Goulart volta ao meio-campo no lugar do Thiago Humberto e o Felipe Amorim completaria o ataque ao lado de Arley. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. Pela Libertadores da América, o Flamengo começou bem e deu a impressão de que ganharia fácil o jogo de ontem contra o Olímpia do Paraguai no Engenhão. Com o resultado, e acabou empatando em 3-3. Com o resultado, o time ainda lidera o grupo 2 com 5 pontos. O Olímpia é o segundo com 4, mesmo número de pontos do Lanús da Argentina. O último é o Emelec do Equador, que tem 3 pontos. Sem muitas dificuldades, apesar de ter saído atrás no placar, o Santos virou para cima do Juan Aurich fora de casa e venceu por 3-1 no seu terceiro compromisso na Libertadores. Com a vitória, o Peixe se iguala em número de pontos com o Internacional e The Strongest, todos com 6 pontos. Mas por causa do saldo de gols, a equipe gaúcha lidera o grupo 1, com o time da Vila Belmiro em segundo lugar. O Juan Aurich não tem nenhum ponto. O confronto desta quinta-feira se repete na próxima semana, desta vez no Pacaembu. 7h49. Buscando voltar a G4 do Goianão, o Vila Nova segue sua preparação para o jogo de domingo com a Aparecidense. O Vila Nova terá apenas mais 2 treinamentos antes do jogo de domingo contra a Aparecidense em Aparecida de Goiânia. Até o momento, o técnico Roberto Schneider não comandou um trabalho coletivo sequer. Ontem, treinamento em 2 períodos na parte da manhã. Físico, de tarde, um trabalho técnico, finalização, bolas alçadas na área. A tendência, então, é que hoje à tarde o comandante colorado comande o primeiro e único coletivo da semana, visando o jogo contra a Aparecidense no domingo, uma partida decisiva, já que se o Vila vencer, volta ao G4 do Campeonato Goiano. Caso perca, aí fica mais distante ainda e se complica de vez
no Goianão 2012. O Departamento Jurídico do Vila ainda não conseguiu o efeito suspensivo para liberar o lateral direito Nego para o jogo diante da Aparecidense. O prazo final é hoje, sexta-feira. Se o Departamento Jurídico do Vila não conseguir, Nego ficará mesmo de fora do jogo de domingo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E a chuva que caiu ontem em Goiânia causou estragos. Nós vamos falar sobre o assunto com o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, capitão Carlos Coelho. Bom dia. Bom dia. Capitão, me parece que a chuva foi mais intensa ali na região do setor norte ferroviário? Afirmativo. Ontem, por volta das 23h50, do período das chuvas, no setor norte ferroviário, principalmente na Rua dos Ferroviários, houve uma situação de alagamento em grande parte das residências. E qual que é a situação agora no local? No presente momento está tranquilo, né? As equipes de defesa civil, tanto municipal como do Corpo de Bombeiros, estiveram ontem no local, fizeram uma análise da situação. Não havia naquele momento ainda uma situação de danos estruturais à residência, apenas nos bens móveis e nos eletrodomésticos. Mas no momento está tranquilo. Pelo menos quantas casas foram atingidas, capitão? Segundo informação da nossa equipe que esteve no local ontem por volta das 23 horas, 18 residências sofreram situações de alagamento. Agora, o que causou esse alagamento? Algum problema de infraestrutura na região? Não é possível a gente afirmar qual seja a situação, né? Mas as fortes chuvas no período noturno é que levaram a essa situação de alagamento. Não há como ainda definir se a situação foi de infraestrutura. Os moradores tiveram que deixar o local? Todos os moradores, eles permaneceram nas residências, não houve pessoas desalojadas, né? As pessoas permaneceram, os moradores permaneceram em suas residências, as águas foram baixando e eles já começaram os trabalhos de limpeza das mesmas. E o problema maior foi no setor norte ferroviário. Houve também alagamento em alguns pontos de Goiânia? Não, principalmente o que houve antes somente foi ali no setor norte ferroviário. Nos outros locais não houve uma situação de alagamento em residências. Qual a recomendação que o Corpo de Bombeiros faz às pessoas, então, que sofrem com esse problema durante as chuvas? Bom, na realidade, as pessoas devem se manter atentas, verificar realmente a quantidade de chuvas, para que possa, então, tomar as iniciativas de, caso necessário, elas saírem e procurarem abrigo mais seguro, na casa de vizinho ou parentes, né? Ok, capitão. O Corpo de Bombeiros continua no local? O Corpo de Bombeiros hoje pela manhã já vai estar novamente no local realizando os novos trabalhos para verificar a situação e então tomar as iniciativas. Não há nenhum risco de desabamento ou coisa parecida, né? Não, nessa situação não. Apenas os danos aos bens móveis nas residências. Não houve danos estruturais. Ok, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a todos. Conversamos com o capitão Carlos Coelho, ele é coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, falando então sobre os estragos causados pelas chuvas de ontem à noite no setor norte ferroviário. Pelo menos 18 casas foram alagadas. 7h53. Procon Goiânia tira dúvidas sobre direitos do consumidor na Praça Bandeirante. Em comemoração ao Dia do Consumidor, que ocorreu mundialmente nesta quinta-feira, exposição de produtos vencidos ou irregulares e distribuição de cartilhas educativas foram algumas das ações. A reportagem da Rádio Brasil Central constatou algumas incertezas, como da manicure Simone Dutra. Tem muitas dúvidas, quero saber o que a gente compra, que está vencido, o que a gente deve fazer. A contadora Nívia Dias também já teve problema com a data de validade vencida de produtos. A única coisa que eu olho sempre é a data de validade. Já cheguei a comprar alguma coisa vencida por falta de percepção de olhar, né, na hora. O diretor do Procon, José Alício de Mesquita, dá orientações sobre este e outros casos. Por exemplo, quando o consumidor encontra um produto vencido, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, no caso do Procon municipal, e fazer as suas denúncias. Hoje o consumidor ele está muito antenado, muito linkado nos seus direitos. As reclamações têm mudado muito o foco, que antes era o ranking das reclamações, que era as companhias telefônicas, hoje não é mais, hoje é mais os bancos, questão dos juros, das financeiras,
E hoje as reclamações pela internet têm aumentado muito, esses sites de compras aí, que nós recentemente montamos a BMW aí em R$750 mil, em função do descumprimento de leis do consumidor, na não entrega de produtos, na má qualidade de serviços. E é uma modalidade que, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, não existia aí essa compra pela internet. Para informações e reclamações, o consumidor pode ligar no telefone gratuito 0800 646 0156 ou acessar o site procongoiania.gov.br. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. E pela primeira vez, eletrônicos lideram reclamações no Procon. Procon Goiás divulgou ontem o cadastro de reclamações fundamentadas referente a 2011. O documento faz um balanço sintético de mais de 78 mil reclamações atendidas pelo órgão durante o ano passado. De acordo com a superintendente do Procon, Darlene Araújo, esse cadastro ajuda o consumidor a ficar mais atento na hora de realizar uma compra. Infelizmente, nós ainda temos empresários que insistem em lucrar e não dar um retorno, não atender bem o consumidor no pós-venda. Mas o consumidor ele está mais consciente. Tanto é que nós estamos aqui lançando hoje uma cartilha, que é a lista negra, essa lista negra das empresas mais reclamadas. Darlene Araújo também apontou quais são os setores que receberam o maior número de denúncias. LG Eletrônica de São Paulo, Digibras, que é a CCE, depois vem as telefonias, a B2W, Companhia Global de Varejo, que é vendas online, Submarino.com, Americanas.com e Shoptime, engloba essas empresas. Para finalizar, a superintendente indica como o consumidor pode obter esse documento. Nós temos 7 postos de atendimento em Goiânia, que é na Praça da Bíblia, no Araguaia Shopping, na Cidade Jardim, no Palácio Pedro Ludovico, tem na Construarte, do Araguaia Shopping, no Banana Shopping e também a nossa sede que tem atendimento físico. Nós temos o telefone 151, que é o Disque Denúncia, e temos também o nosso site, que é o www.procon.gov.br. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Frigoríficos e laticínios goianos são inspecionados pela Agrodefesa. A Agrodefesa Estadual está realizando um pente fino em todos os frigoríficos e indústrias de laticínios de Goiás para adequar esses segmentos às normas que garantem o padrão de qualidade dos produtos ofertados à população. De acordo com o gerente de inspeção do órgão, Eurípedes de Amorim, esse trabalho está sendo possível por causa da contratação dos aprovados no concurso de fiscal da Agrodefesa. Mais de 300 fiscais foram convocados em 2011 e, desse total, 103 inspetores estão atuando diretamente na inspeção dos frigoríficos e dos laticínios. Segundo Eurípedes, os estabelecimentos flagrados em desacordo com o padrão de qualidade são notificados por intermédio de termos de ajustamento de conduta com prazo de 6 meses a 1 ano para solucionar as pendências. O gerente explica como são realizadas as inspeções. Desde a conferência de documentos de origem dos animais, a inspeção antimorte dos animais para ver se tem algum animal caquético, com alguma doença, algum sinal aparente de não conformidade, só após é autorizado o abate. E após o abate são examinados todas as vísceras e coisas para ver alguma lesão, e em cada uma dessas inspeções, em havendo lesões, o destino das carcaças poderá ser aproveitamento condicional de partes ou condenação total da carcaça. Eurípedes de Amorim adverte que os frigoríficos e laticínios que não se adequarem às normas legais poderão sofrer penalidades como advertência, multa, suspensão temporária ou até mesmo uma interdição definitiva. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A Operação Navio Fantasma, deflagrada ontem pela Polícia Federal e pela Receita Federal, indiciou 33 pessoas por suspeita de participação em fraudes no pagamento de tributos de importações que chegavam ao país. O esquema envolvia, segundo as investigações, 8 servidores da Receita nos aeroportos e na alfândega do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Noticiário Internacional.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou ontem que passou de 8 mil o número de mortos após um ano de conflito entre governo e manifestantes na Síria. Ele qualificou de brutal a repressão do regime do ditador Bashar al-Assad. Já a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que, pelos cálculos da entidade, o número de mortos no conflito passa de 9 mil. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Central técnica, Frederico Fita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.